Então, queremos agradecer muito a presença de todos aqui esta noite. Eu não esperava ver tantas pessoas aqui, mas é muito bom ver o esforço que cada um, até alguns vieram de outras cidades, fizeram um grande esforço, e isto vale muito. E esperamos que a nossa reunião de hoje seja de proveito para todos. Então, nós vamos ler uns versículos no Evangelho de Marcos, e capítulo 14. O Evangelho de Marcos, capítulo 14. E vamos ler a partir do versículo 12. Marcos 14 e 12. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo, mobilado e preparado, preparai-a ali. E saindo, os seus discípulos foram à cidade e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, foi com os 12, e quando estavam assentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que comigo come, há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro: porventura sou eu, Senhor? E outro: porventura sou eu, Senhor? Mas ele respondendo, disse-lhes: é um dos 12, que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. E comendo eles, tomou Jesus pão, e abençoando-o, o partiu, e deu-lhe, e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E seria interessante seguir a leitura deste capítulo até o fim, mas não podemos tirar tempo agora para isto, pode fazer em casa. Eu tenho pensado um pouco sobre as tardes que nós encontramos no Evangelho de Marcos. Ele, Marcos, o evangelista, fala mais das tardes do que qualquer outro evangelista. De certo,
ele estava pensando nas atividades do servo perfeito. Cada dia cheio de atividades para a glória do seu Pai. E, chegando perto do fim de cada dia, aquele servo ainda estava em atividade para Deus. Mas vamos pensar um pouquinho, não somente nas tardes daqueles 3 anos e meio do seu ministério público aqui na terra, mas vamos pensar um pouquinho naquilo que aconteceu, vamos dizer, na tarde da sua vida. Ou seja, aquela última semana, a semana da crucificação. É muito interessante. Na segunda-feira de tarde, o Senhor Jesus Cristo chegou no templo. Nós não lemos e não podemos entrar em detalhes agora, mas pode ler os evangelhos para descobrir estes detalhes. Ele chegou no templo naquela segunda-feira de tarde e deu uma olhada. E não gostou daquilo que ele viu. Mas parece que naquela ocasião ele não falou nada. Chegou ali de tarde e se retirou, provavelmente para passar a noite no Monte das Oliveiras. Não tinha casa para descansar naquela noite. Na terça-feira pela manhã, ele voltou para o templo. E parece que ficou lá um tempo, mas de tarde ele saiu do templo. Provavelmente mais de uma vez para passar a noite no Monte das Oliveiras. Na quarta-feira de manhã, ele voltou novamente para o templo. E quarta-feira à tarde, ele saiu do templo pela última vez. Interessante. O que estava acontecendo? Naquela última semana, segunda-feira foi, saiu. Terça-feira entrou, saiu. Quarta-feira entrou e saiu pela última vez. E todos se lembram daquela ocasião que ele falou que aquele templo era para ser a casa do meu Pai. Só que o Pai não estava mais lá. E aquele lugar que era a casa do seu Pai era um lugar que deveria ter acolhido aquela bendita pessoa, o Filho do Pai. Mas quando ele foi lá e viu aqueles negócios, aquelas pessoas tirando proveito do povo, ele avisou, derrubou as mesas, expulsou aquela gente desonesta, fez uma limpeza ali no templo. Era para todo mundo ali reconhecer, mas chegou o Messias. Está na hora para receber o Senhor Jesus Cristo. Mas ele foi, entrou, saiu,
entrou, saiu. E não queriam que ele ficasse lá. Não havia lugar para ele no templo. E não havia lugar para ele em Jerusalém. Por isso ele se retirou para o Monte das Oliveiras, lá fora da cidade, para passar a noite. Parece que naqueles últimos dias ele estava, em primeiro lugar, dando mais uma oportunidade para o povo dele o receber. Mas como foi no início, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Não havia lugar para ele na estalagem. E agora, 33 anos mais adiante, o povo ainda dizendo a mesma coisa. Não aceitamos. Não queremos. E assim, ele se ofereceu mais uma vez para o povo. Mas quando eles não o receberam, ele se retirou pela última vez. Então, segunda-feira de tarde no templo. Terça-feira de tarde no templo. Quarta-feira de tarde no templo. Quinta-feira, o dia 2 de abril do ano 33. O que ele vai fazer de tarde? Ele convidou os seus discípulos para outro lugar. Não vamos voltar mais para o templo. A era do templo acabou. Não tem mais lugar lá, nem para mim, nem para o meu Pai. Adeus. E na quinta-feira, no dia, na tarde, na véspera da sua morte, ele se reuniu com os seus discípulos em outro lugar, o cenáculo, como nós vamos ver agora. Então, meus amados irmãos e amigos, talvez não salvos aqui, nós devemos compreender cada vez mais o que aconteceu naquela semana. Na realidade, o Senhor Jesus Cristo estava dizendo: havia lugar para as cerimônias, para um edifício de luxo, para os rituais, para os sacerdotes, para os sacrifícios, para tanta coisa. Mas acabou. E ele chamou os seus discípulos para mostrar para eles o padrão de coisas futuras. Por isso, meus amados irmãos, nós não temos um templo em Passo de Torres. Nós não temos um sacerdote vestido como na imagem, na capa da revista, que vão receber depois, talvez. Não temos rituais
temos aquelas cerimônias e muita coisa que chama atenção para seres humanos e apela para a carne e as emoções do povo. Aquele sistema do templo acabou. E em simplicidade, nos dias de hoje, o povo de Deus se reúne ao nome do Senhor Jesus Cristo. Muito precioso para nós que somos salvos. Nós olhamos para o mundo religioso. Igrejas, denominações, templos, edifícios cada vez mais impressionantes. O que é aquilo que tem lá fora? É uma continuação do judaísmo, com outro nome, com outra capa, com outras pessoas, mas são pessoas que não entenderam ainda o que aconteceu na última semana, antes da morte do Senhor Jesus Cristo. Não perceberam que aquele sistema acabou e que tudo mudou quando o Senhor Jesus Cristo morreu sobre a cruz em nosso lugar. Mas não podemos continuar muito mais naquela linha, senão vai muito longe e vamos nos desviar da nossa passagem. Mas vamos pensar um pouquinho então no conteúdo do Marcos capítulo 14. No primeiro dia da festa dos pães asmos, isto é, na quinta-feira, no dia 2 de abril do ano 33, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Muito bom. Vamos tirar uma lição muito simples aqui. O que estava acontecendo? Os discípulos simplesmente queriam saber a vontade do seu Senhor. Muitas vezes nós temos planos nas nossas cabeças, né? E nós corremos adiante e tentamos arrumar as coisas e depois lembramos: mas eu nem orei sobre isso. E nem perguntei, nem procurei saber a vontade de Deus quanto a este assunto. Os discípulos perguntaram para o Senhor Jesus Cristo: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Meus amados irmãos, em todas as decisões da vida, em cada passo que nós tomamos, é importantíssimo saber a vontade de Deus para as nossas vidas. E muitos crentes têm perdido muito tempo por não procurar saber o que Deus quer que eu faça. Eu sei o que eu quero fazer. Eu tenho os meus planos. Mas será que nós estamos sempre no centro da vontade do nosso Senhor? Isto é importantíssimo. E quando eles procuraram saber a vontade do Senhor, Ele falou para eles. E deixou o caminho muito claro. Era para entrar na cidade e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Então, naquela época, era o costume das mulheres buscar água, levar
o cântaro de água. Mas, entrando ali na cidade, eles sabiam, não, nós estamos procurando um homem com um cântaro de água. E parece que não custou muito para achar aquele homem. E achando-o, seguiram e conversaram com ele. Que bom que, para quem procura saber a vontade de Deus, o nosso Senhor sempre está disposto a nos guiar em caminhos retos. Mas, vamos imaginar, tentar captar nas nossas mentes esta cena. Porque nesta época da Páscoa, havia milhares de pessoas na cidade de Jerusalém. A população da cidade aumentou não sei quantas vezes, talvez até 10 vezes, alguém tem sugerido. Milhares e milhares e milhares de pessoas. E o Senhor Jesus Cristo falou para os seus discípulos que ao se encontrar com este homem, era para perguntar para ele onde tinha um aposento para eles se reunir. Tá? Então nós estamos perto da praia. Seria um pouco parecido, talvez, com alguém chegando aqui na primeira semana de janeiro, procurando uma pousada, na pousada dos seus santos, talvez. Mas, primeira semana de janeiro, não tem mais lugar para ninguém em Torres. A cidade está cheia. E quem reserva com antecedência, tudo bem. Mas já estamos na quinta-feira e eles querem um aposento já para aquela noite. Não, mas impossível. Não tem mais jeito. A cidade está cheia de pessoas. Um aposento para uma pessoa, um animalzinho talvez, mas eles queriam um aposento para 13 homens. Uma pousada para 13 homens é difícil na alta temporada. Mas mesmo assim, parece que aqueles discípulos não duvidaram. E eles falaram com o homem, com o cântaro de água. O senhor tem um aposento? E ele levou eles para, não para um aposento, que seria um quarto simples no térreo. Talvez, provavelmente, para se acomodar junto com os animais. Ele não mostrou para eles um aposento, mas mostrou para eles um cenáculo. Um espaço aparentemente grande, provavelmente no primeiro andar, acima do nível da rua. E não somente um espaço, mas já com tudo preparado. Lugares suficientes para todos os hóspedes. E tudo no lugar certo. Então, meus amados irmãos, que homem impressionante. Você diz, o nome dele? Não sei. Não sei o nome dele. Ué, a Bíblia não fala? Não fala.
Mas um homem esperando, preparado, disposto a dar o melhor que ele tinha. Notaram o que eu falei? Eu não sei o que acontece por aqui, mas eu acho que eu sei. Lá em julho, um apartamento custa uns R$100. Lá em janeiro vai para 1.000. Estou exagerando. Mas é mais ou menos assim. E você então, que prejuízo para o homem? Ele não alugou o espaço dele na alta temporada. Que prejuízo para ele? Podia ter cobrado bastante de algum rico da cidade ou de fora para passar aqueles dias. Não, mas ele reservou o melhor que ele tinha para o Senhor Jesus Cristo. Interessante que no início do capítulo 14, nós lemos de uma senhora que deu o melhor que ela tinha. Agora nós temos um homem que deu o melhor que ele tinha. E tudo isso aconteceu na véspera do dia em que o Senhor Jesus Cristo não somente deu o melhor que ele tinha, mas ele deu tudo que ele tinha, a sua própria vida. Mas, vamos parar um pouquinho. Será que nós aqui sempre damos o melhor que nós temos? E podemos falar sobre tantos assuntos nesse sentido. Os nossos sacrifícios, será que são sacrifícios mesmos? Ou é só aquilo que sobra, que não nos custa quase nada? Ou será que nós sempre reservamos o melhor para o nosso Senhor? Ele merece, Ele é digno. Mas muitas vezes o nosso tempo, nós dedicamos tanto tempo para as coisas legítimas desta vida, mas chegamos em casa, chegamos fim de semana tão cansados que é só o que sobra para Ele. O nosso dinheiro, nós gastamos tanto arrumando o carro, a casa e não sei o que mais. E se sobrar alguma coisa no fim do mês, daí nós damos para o Senhor. E muitas vezes, infelizmente, os nossos valores ficam invertidos. Damos o melhor para nós. Deveria ser o melhor para Ele, sempre. Mas o tempo vai fugindo. Então, versículo 17 diz que chegada a tarde foi com os 12. Vamos imaginar eles subindo lá para o cenáculo. Tudo pronto. O cordeiro já sacrificado. Teriam que alguém, de certo, estes dois que foram adiante para preparar as coisas, eles teriam levado o cordeiro para o templo, porque tinha que ser morto lá naquele dia. Diz que naquela época tinha em torno de 200.000
cordeiros mortos naquela quinta-feira antes da Páscoa. Então, provavelmente aqueles dois providenciaram o cordeiro e levaram lá para o cenáculo. E quem sabe, mais à tarde saíram da cidade para chamar o Senhor Jesus e os outros discípulos lá fora para chegar naquele lugar. Subiram acima do nível da rua. Fecharam as portas. E o Senhor Jesus passou, não sei quantas horas, poucas horas, talvez 4 ou 5 horas, com os seus discípulos. Já imaginou? Que reunião preciosa. Ali na rua, tanto barulho, tanta confusão, tantas pessoas clamando, querendo fazer negócio, querendo aproveitar, tantas pessoas de fora para vender, para negociar. Mas lá no silêncio do cenáculo, um pequeno grupo, em silêncio, ouvindo os últimos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. É só um pequeno detalhe de passagem. Mas, meus amados irmãos, que bom que aqui agora há pessoas sentadas em silêncio, reverentes, ouvindo a palavra de Deus. E em todos os lugares não é assim, sabe? Porque numa certa favela em Salvador, a gente começou umas pregações do Evangelho domingo de noite e tivemos de desistir por causa do barulho da rua. Tanta agitação e tanta confusão e tanto movimento, não podia pensar, muito menos falar. E muitas vezes tenho pensado, nem sei quem falou, que silêncio é ouro. É mesmo. Dá para concentrar, pensar, meditar, ouvir. Será que nós temos um lugar de silêncio em casa, um cantinho, onde nós lemos a palavra de Deus, nos afastamos de todo o barulho da vida cotidiana e escutamos a voz do nosso Senhor, como vale o silêncio? E eles estavam lá. Mas impressionante que naquele ambiente tão precioso havia atrito entre os discípulos. Nós não lemos aqui em Marcos sobre isso, mas em outros evangelhos pode ler que os discípulos sabem o que estavam falando. Quase não dá para acreditar. Quem seria o maior? Mas espera um pouquinho, discípulos. Vocês não sabem quem está aqui. Quem é que ocupa o lugar do maior? E o Senhor Jesus Cristo, aquele que é o maior mesmo, que veio lá do céu, que se humilhou. Mas os discípulos estavam lá
conversando, não, mas eu sou melhor que tu. Eu sou maior do que você. Eu mereço aquele lugar. À esquerda do Senhor Jesus Cristo, o lugar de honra. Provavelmente num formato da letra U. E o Senhor Jesus Cristo estaria aqui na ponta e os discípulos assim. E quem é que vai ocupar o lugar de honra ao lado do Senhor Jesus Cristo? Eu? Não, eu sou melhor que tu. Que coisa feia. E vocês não sabem o que está acontecendo? Por que nós estamos aqui? Parece que perderam o foco. Totalmente. Eu não sei se dá para comprovar, mas é bem provável. Sabe quem ocupou o lugar de destaque? Provavelmente foi Judas. O homem que menos merecia, se tem alguém que merece. Mas é bem assim às vezes. As pessoas que clamam mais, querendo uma posição, querendo ter o destaque, querendo serem ouvidas, são as pessoas que deveriam estar no cantinho bem quietos. Mas a gente não pode apontar tanto o dedo para os discípulos, porque a gente sempre procura um lugar para o eu, né? Infelizmente, nós somos assim. Mas, vamos mais adiante um pouquinho. Estavam todos ali, 12 discípulos e o Senhor Jesus Cristo. O cordeiro estava. Todos os preparativos no lugar. Havia uma bacia. Havia água. Havia uma toalha. E faltava uma coisa. O que faltava? Um escravo. Por quê? Estavam todos ali, mas eu não sou escravo. Sim, mas quem é que vai fazer o serviço do escravo e lavar os pés de todo mundo aqui? Era o costume da época. E tinha água, bacia, toalha e faltava um escravo. Escravo, não servo, escravo. Aquele serviço tão humilde que ninguém queria fazer. E os discípulos estavam lá todos. Não, eu sou maior do que você. Lavar os pés dos discípulos? Não, nunca. Já imaginou a vergonha que eles passaram quando o próprio Senhor Jesus Cristo se levantou para fazer o serviço do escravo? Se eles não tinham percebido antes disso, todos perceberam naquele momento. Nós estamos na presença de um grande homem. Como é que reconheceram a sua grandeza? Pela sua humildade. Ainda é o caminho nos dias de hoje?
Não, mas para ser reconhecido, tem que chamar atenção para si. E tem que falar. E tem que se destacar. Querendo subir nas coisas de Deus, tem que descer. E pode descer o máximo possível. E quando chegar àquele ponto de humilhação, tem que se lembrar que existe um que se humilhou mais ainda. E nós chegamos a ler passagens como esta e parece que comentários não acrescentam nada. A gente fica sem palavras, sem linguagem humana. E ficamos admirados. O nosso bendito Salvador. Assim, o luxo, a cerimônia do templo acabou. E ele tomou pão. Só pão. Um simples pão. Disse, abençoando-o, partiu, deu-lhe e disse, tomai, comei isto, é o meu corpo. Tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. Disse-lhes, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. E assim, o Rei da Glória, o servo humilde, antes de sair do cenáculo para se dirigir à cruz, ele deixou com os seus discípulos um pão, não vários pãozinhos, um pão e um cálice, não vários copinhos, um cálice. E você diz, mas que diferença? Onde está o templo? E onde está aquele sumo sacerdote vestido todo bonitinho, com tantas cores e aquela coisa na cabeça e aquelas vestes gloriosas? E onde está o ouro e a prata e os rituais e tantas atividades? Sim, passou. Agora, um povo unido em Cristo, um pão e um cálice. E por isso, não sei se todos têm o costume de chegar aqui domingo de manhã, pelas 8:30, 9 horas. E você chega aqui, tem uma mesinha, aqui na frente, no meio. O que tem? Pão, cálice. E onde está o pastor? E onde estão as cerimônias? E tanta coisa que tem. Mas não tem. Graças a Deus não tem. Por quê?
nos reunimos de acordo com o padrão que Cristo deixou para os seus discípulos na véspera da sua morte. Fazei isto em memória de mim, até que eu venha. Que Deus nos ajude a seguir o padrão em simplicidade até aquele momento da sua vinda para nos buscar.